3, 2, 1. Eu até ia fazer um roteiro para esse vídeo, mas se eu tivesse feito, eu sem dúvida perderia uma grande essência minha, que é a espontaneidade. Desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza, de me aventurar pela natureza que tinha próximo da minha casa e de brincar na rua, de ter essa sensação de liberdade. Então isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, muito condizente com o meu estilo. Durante a escola, eu sempre fui uma aluna que me esforcei bastante, que era dedicada. Às vezes eu procrastinava um pouco, mas nada excessivo. Uma vez uma professora me chamou a atenção no sentido de mostrar para mim algo que eu não estava percebendo, que era com relação à minha criatividade. Ela fez questão de mostrar o quanto que eu era uma pessoa criativa. E depois disso eu comecei a observar e vi que, de fato, eu tinha várias ideias e que fazia muito sentido para mim estar sempre colocando essas ideias em prática, conseguindo, assim, trazer algo novo para minha rotina, porque isso me dava muito mais engajamento, muito mais sentido do que algo muito padrão, muito repetitivo. Eu também gostava bastante de filosofia, adorava conversar sobre isso com as pessoas, embora poucas pessoas gostavam de falar sobre esse assunto comigo. Sempre que possível, sempre que eu encontrava alguém que tinha interesse sobre isso, eu buscava conversar sobre. Escrever também sempre foi algo que me encantou. Eu gosto de articular as ideias, para mim faz muito sentido estar colocando as coisas de uma maneira concreta no papel, embora de tempos em tempos algumas visões minhas vão se modificando e eu olho para aquilo que eu escrevi e vejo que eu já penso de uma outra perspectiva, mas eu gosto muito dessa forma de colocar aquilo que está na nossa mente de maneira mais objetiva. E quando eu estava no ensino médio, os professores começaram a perguntar para a turma o que a gente faria enquanto faculdade e eu estava em dúvida. Eu pensava na psicologia, mas ao mesmo tempo eu também me questionava se era uma profissão que me traria um bom futuro profissional, se eu ia me sentir realizada, se de fato teria mercado para mim nessa área. E até um dia conversando com o Gabriel, meu atual marido, na época namorado, ele me falou que eu deveria fazer aquilo que de fato eu gostava, que fazia sentido para mim, sem me preocupar tanto com os retornos financeiros, com essa questão de fato espaço no mercado de trabalho, porque isso ia depender muito da minha dedicação, que tem espaço sim quando a gente se dedica, quando a gente se destaca em algo. Mesmo assim, né, na época, aos meus 16 anos, eu estava bastante indecisa. Então eu fiz o Enem e me inscrevi para o ProUni. Coloquei 3 opções, a primeira delas psicologia, a segunda direito, que muitas pessoas me falavam que eu deveria fazer direito. E que eu acho que também teria sido uma boa opção, porque tem muitas coisas na área do direito que eu gosto. E, por fim, ciências contábeis. Quando saiu o resultado, que eu passei em psicologia, eu fiquei, ao mesmo tempo, feliz, mas também com aquela pontinha, assim, será que as outras 2 opções não eram melhores? Será que eu deveria ter colocado psicologia como primeira opção? Mas como eu tinha diante de mim uma bolsa de 100% para fazer toda a graduação, eu não podia desperdiçar isso e então iniciei a psicologia. Ao longo da faculdade, tiveram muitas coisas com as quais eu me identifiquei, outras não, mas eu sempre busquei muito ir atrás do conhecimento por conta própria. Então, assim, eu não ficava ali só esperando aquilo que os professores iriam passar na matéria. Quando eu achava algo interessante, eu ia lá, olhava, procurava um artigo, comprava um livro, fazia esse movimento, de fato, de uma maneira bastante autônoma, independente,
porque eu acreditava que a construção da minha vida profissional dependia, em primeiro lugar, do meu esforço e não daquilo que os outros iriam me passar. Eu sempre fui uma aluna crítica, tive minhas crises existenciais durante a graduação, no sentido de me questionar se realmente eu estava no caminho certo, se aquilo iria me trazer os resultados que eu acreditava. E chegou um momento que eu vi que eu precisava fazer mais do que ir para a aula, fazer esses movimentos individuais de buscar conteúdo. Eu comecei a participar do grupo de filosofia da mente e ciências cognitivas, professor Nivaldo, e me abriu um leque muito grande de percepções, de experiências, e me fez ver que eu gostaria muito de seguir o caminho da docência, porque as coisas faziam bastante sentido para mim, essa área de pesquisa, essa questão de um comprometimento com a ciência. E então comecei a estudar, me preparar para isso, mas assim, tinha um outro lado meu também que eu pensava muito na clínica, que eu me imaginava tendo um consultório. Então eu pensei, por que não tentar unir as duas coisas?